Obrigado, Deus, por sua graça, que é maravilhosa, Deus. Se não fosse por ela, se não fosse pelo teu plano divino, Deus, não haveria razão, motivo para nós estarmos aqui essa manhã. E nós te agradecemos, Senhor, por todo o cuidado, por toda a provisão, por exercer, ó Deus, a função como rei, como governante deste mundo, ó Deus, por deter todas as coisas em suas mãos, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo seu governo sobre a sua criação, o seu governo sobre nossas vidas, o seu governo, ó Deus, sobre esse mundo. E a oração que eu te faço, Pai, é que o Senhor sempre nos ajude a nunca esquecermos dessas verdades e a sempre olharmos e colocarmos, ó Deus, nossos corações fixos, Deus, no Senhor, e sempre buscando e desejando, Pai, estar na Tua presença e ter o Senhor em nosso meio, Pai. Obrigado por esse tempo. Também conduza, Deus, nossa mensagem em Tuas mãos. Que não seja eu falando essa manhã, ó Deus, mas o Senhor falando aos nossos corações. Que o Senhor receba honra, louvor e glória, Deus, de tudo que for dito e feito essa manhã. Que o Senhor conduza, Deus, nossos pensamentos também. Oração que eu faço a Ti, Jesus, em Teu nome. Amém. Abra suas Bíblias em Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Acho que você poderia pegar a prancheta, é melhor. Bom, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 4 de Tiago. Diz o seguinte, estou lendo na revista atualizada, tá bom? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que vão afirmar as Escrituras? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, a carta de Tiago, ela é em muitos aspectos um espelho que nos mostra a realidade do coração humano. Ao longo dos capítulos, Tiago tem nos convidado a refletir sobre como as nossas palavras, as atitudes, os nossos desejos revelam quem realmente nós somos, diante de Deus e diante dos outros. Nós falamos nos últimos 2 domingos do capítulo 3 de Tiago, ele nos deu ali uma dura advertência nesse capítulo 3 sobre o poder da língua. Tiago nos mostrou que a maneira como nós falamos tem o poder de controlar e de direcionar nossas vidas. Assim como ele usa o exemplo, assim como um pequeno leme tem o poder, o governo, a condição de poder direcionar um grande navio, dar o rumo desse grande navio. Ele também destacou como a língua desenfreada, ela pode ser como fogo, capaz de incendiar relações, espalhar maldade e causar destruição. E tudo isso, queridos, vem de um coração não regenerado. E talvez se for regenerado, mas que dá permissão ao pecado. Movido por uma sabedoria que é terrena, não pela sabedoria que vem do alto. O contraste que Tiago traça
no final do capítulo 3, ela é bem clara, né? Há dois tipos de sabedoria em ação no mundo. A sabedoria terrena, que é cheia de inveja, de ambição, egoísta, que é confusa. E também há a sabedoria que vem de Deus, que é a sabedoria pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia. E é exatamente aqui que entra no capítulo 4, que Tiago se conecta com o capítulo 3. Se no capítulo 3 Tiago falou sobre os frutos da sabedoria, no início do capítulo 4, ele nos mostra o que acontece quando a sabedoria terrena domina nossas vidas. Quando a inveja, a cobiça, o orgulho governam nossos corações. E o resultado, queridos, é inevitável. É guerra. Não apenas dentro de nós, mas também ao nosso redor. Tiago, então, nos leva a uma pergunta muito crucial nesse capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Outras traduções vão dizer brigas e uma outra palavra aqui, depois a gente vai chegar nela. Ele não está mais apenas focando aqui na língua, mas na raiz dos conflitos. Os desejos desordenados que guerreiam dentro de nossos corações. Assim como nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 3, onde a língua incontrolada pode incendiar uma comunidade, aqui nós vemos que desejos egoístas podem dar e ser origem de brigas, de invejas, de divisões. Quando nós buscamos satisfazer os nossos próprios prazeres acima de tudo, o resultado, segundo Tiago, é desordem, é um caos total, tanto em nosso interior, quanto nas relações com os outros. E Tiago vai nos desafiar nesse texto a buscar a verdadeira paz. Uma paz que só pode ser encontrada quando nós abandonamos os desejos desordenados dos nossos corações. E quando nós nos rendemos a essa graça de Deus. E aí a gente entra no versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago começa perguntando de onde vêm essas guerras, essas contendas, de onde vêm essas brigas, de onde vêm essas discussões que há entre vocês? E logo na sequência ele responde, dos desejos que guerreiam dentro de cada pessoa, dentro de mim, dentro de você. É crucial notar que Tiago aqui está falando de conflitos externos, mas conflitos externos esses que têm suas raízes em batalhas internas, começando dentro do nosso coração e da nossa mente. E ele usa termos como guerras, contendas, discussões, brigas, e aí cada tradução na NVT traz outras palavras, né? Mas todas têm o mesmo sentido, a mesma ideia, para poder descrever como essas disputas, indicando que elas são violentas e destrutivas. Mas elas apontam, queridos, para um fato de que a origem dessas disputas está em nossos desejos desordenados de nosso coração, aos quais causam lutas contínuas dentro de nós. Esses desejos podem ser por poder, por reconhecimento, por prazer, ou até mesmo por status. E todos nós temos esses desejos, todos nós temos essas inclinações, essas vontades dentro de nossos corações. O problema não está em desejar algo, mas sim na maneira como esses desejos podem se desviar do que Deus planejou para as nossas vidas. Quando o desejo por algo se torna mais importante do que o amor a Deus e o amor ao próximo,
ele se transforma em uma paixão desenfreada, que gera conflitos. Acho que eu vou abrir melhor. É o vento das janelas. Quando esses desejos tomam conta, se tornam paixões desenfreadas dentro dos nossos corações, eles nos geram grandes conflitos. Por exemplo, família, conflitos familiares. Eles não se originam de diferenças irreconciliáveis, mas da insistência em buscar os nossos próprios interesses, frequentemente sem considerar uns aos outros, sem considerar o bem-estar do outro. Dentro de ambientes de trabalho, rivalidade pode crescer quando nós buscamos reconhecimento, sucesso pessoal acima, como por exemplo, de uma cooperação, de um bem comum. O fato é que são exemplos pequenos, mas quando a gente olha para um todo, quando a gente olha para a natureza dos conflitos, é inevitável, queridos, a raiz que isso brota de dentro de nossos corações, aonde por grande parte das vezes, nos colocamos em primeiro lugar. E Tiago nos leva, através desse texto, a olhar para dentro e a nos perguntarmos: o que estou realmente buscando? Esses desejos desordenados que começam dentro de nós não apenas criam conflito com outras pessoas, mas também revelam uma verdade profunda sobre a nossa relação com Deus, como nós nos relacionamos com o Senhor. E Tiago continua mostrando como esses desejos insatisfeitos nos afasta ainda mais do propósito de Deus para as nossas vidas. Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. No verso 2 e 3, Tiago explica que, embora as pessoas cobicem e lutem para conseguir aquilo que elas desejam, elas falham em obter essas coisas. E essa frustração, ela leva a brigas, leva até a morte. Não necessariamente no sentido literal, pode ser que sim, mas no sentido de conflitos que destroem relacionamentos. Queridos, a cobiça nunca é satisfeita. E o desejo nunca encontra um descanso. E isso se torna um ciclo vicioso dentro de nosso coração e dentro da nossa mente. Tiago também nos lembra que mesmo quando nós pedimos a Deus em oração, muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos. Por quê? Porque nossas motivações, por grande parte, estão erradas. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar em seus próprios prazeres. Aqui Tiago toca uma verdade muito profunda sobre a oração. Deus não responde, queridos, a orações motivadas pelo egoísmo. Isso nos leva a refletir sobre a natureza das nossas orações. Será que nós estamos pedindo a Deus, orando a Deus, com corações voltados realmente para Deus ou para as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, para as nossas próprias necessidades? Será que ao orarmos para Deus, estamos orando para satisfazer aquilo que nos falta, aquilo que que julgamos ser necessário, por desejos ou por necessidades, seja quais forem? Será que oramos a Deus para satisfazer nossos desejos egoístas? Queridos, quantas orações tolas nós já não fizemos em nossas vidas? Quando pensava sobre isso, lembrava de quando era criança
Eu acho que talvez quando criança, por ignorância, às vezes a gente ora, faz algumas orações que não são tão sadias, né? Como, por exemplo, tomara que ele quebre um braço, alguém que te perrenha na escola. Não sei se vocês já fizeram, talvez vocês são mais santos do que eu nunca oraram dessa forma, para Deus fazer algo ruim. Mas quando a gente vai ficando mais velho, quando algo ruim nos acontece, às vezes a gente não leva como uma oração, Deus faça mal para aquela pessoa, mas os desejos do nosso coração são para que algo de ruim aconteça com alguém. Acho que boa parte de vocês sabe da situação lá do iPhone, que eu e a Gisele acabou, mais a Gisele, né, mas somos nós, né, a gente acabou nos metendo em relação a isso. E por vezes, alguns desejos que veio no meu coração é de que tomara que aquele telefone estraga para aquela mulher. Depois eu explico qual que é a história para quem não sabe. Mas era desejos egoístas por conta de uma coisa ruim que nos aconteceu. Quando na verdade a oração não tem que ser essa. Que ela seja feliz, que isso traga bons frutos, que isso prospere na mão dela. Mas por vezes, queridos, nossas inclinações do coração para orar até Deus são muito egoístas, são muito vaidosas. São as nossas necessidades gritando, falando mais alto. E Tiago, assim como Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, nos ensina a pedir em oração. No entanto, Deus não é um mero provedor de desejos terrenos. Mas Deus é um soberano que responde segundo a sua vontade perfeita. Suas respostas às nossas orações, elas sempre visam o nosso bem maior e mais ainda a sua glória. Deus responde às nossas orações para que aquilo possa nos levar e mover para glorificar a Ele, para que o bem maior aconteça em nosso meio. E nem sempre é aquilo que a gente julga que é necessário ou que nós queremos. Mas Deus, em seu plano divino, Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Quando nós orarmos a Deus, nós precisamos examinar, queridos, nossos corações e nos perguntar se estamos buscando a vontade de Deus ou a nossa própria vontade. Tiago nos confronta com uma realidade muito dolorosa. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Esses desejos insaciáveis que brotam de egoísmo e de cobiça que Tiago nos fala aqui, é a raiz de grande parte de nossos conflitos internos. Queremos coisas, buscamos realizações que parecem estar sempre fora do nosso alcance. E quando nós não conseguimos essas coisas, nós começamos a recorrer a meios errados para adquirir aquilo que nós estamos desejando. E até mesmo tentando manipular Deus em nossas orações. Quer ver um exemplo bobo? Se você joga ou já jogou na loteria, Mega da Virada, Mega Sena, a gente fala assim, Deus, me ajude a ganhar, porque se eu ganhar eu vou investir em missões, eu vou abençoar a igreja. É ou não é? Se essa oração já não veio? Ótimo, glória a Deus, a gente realmente irá fazer isso. Mas por vezes a gente ora a Deus tentando manipular que algo que supostamente é algo de Deus aconteça para que aquilo venha a ser a nossa necessidade. Isso é só um exemplo. Mas nós fazemos isso muitas vezes com Deus, queridos. Nós julgamos algo que é espiritual, incrementamos em nossa oração, tentando manipular Deus para que a resposta seja favorável às nossas necessidades, aos nossos desejos, às nossas vontades. E aí nos surge uma pergunta, quando aquilo não acontece. Por que nossas orações são tão frequentemente frustradas? E a resposta está em nossos motivos. Oramos com corações que não estão alinhados à vontade de Deus. E essa frustração na busca por realizações pessoais nos leva muitas vezes a escolhas inevitáveis.
quando nós não estamos satisfeitos com Deus, entre aspas, satisfeitos com Deus, consequentemente buscamos satisfação aonde? No mundo, nos prazeres do mundo, nas coisas do mundo, na forma do mundo. E é justamente isso que Tiago nos adverte a seguir, mostrando as consequências desse caminho de amizade com o mundo. Versículo 4. Infiéis, outras traduções vão dizer adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nesse ponto aqui, queridos, Tiago usa uma linguagem muito severa, muito dura. Está chamando os cristãos de adúlteros, de infiéis. O uso dessa palavra, por Tiago, ela é intencional e ela é chocante. Ele não está falando de um adultério físico, mas de um adultério espiritual. A infidelidade a Deus, quando nós buscamos amizade com o mundo. Para Tiago, a amizade com o mundo significa adotarmos os valores, os desejos e os comportamentos do sistema corrupto deste mundo. Coisas essas que se opõem a Deus. E essa amizade, queridos, nos torna, consequentemente, inimigos de Deus. A imagem de adultério aqui espiritual, ela é frequentemente usada nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Se você lembrar lá do profeta Oséias, Deus disse para que Oséias se casasse com uma prostituta, para que através do matrimônio dele com a prostituta, ele pudesse ensinar e mostrar a Israel a sua infidelidade, o seu adultério. Do capítulo 1 até o versículo 3, há ali vários pontos onde Oséias começa a mostrar para Israel o quão adúlteros e o quão infiéis eles foram ao abandonar Deus e se relacionar com vários outros deuses que estavam ao seu redor. Não só Oséias, como vários outros profetas mostraram sobre a infidelidade do povo no relacionamento com Deus. E Tiago retoma essa metáfora para destacar que quando nós buscamos satisfazer os nossos desejos no mundo, nós estamos traindo nosso relacionamento com Deus. É como se virássemos para Deus e dissesse: você não dá conta, deixa que eu tento resolver aqui do meu jeito. Você não me dá conta de me dar o que eu preciso. Eu vou dar os meus pulos para resolver do meu jeito. Talvez não saímos adorando a imagens, olhando no aspecto religioso, mas criamos muitas outras religiosidades / espiritualidades em nosso coração que não é Deus. E começamos a adorar outros deuses que nós criamos, nessa fábrica de ídolos que é o nosso coração. Nós viramos as costas para Deus com muita facilidade. Quando a menor dor de barriga nos aperta, por acharmos que Deus não é capaz de fazer algo em nossas vidas. E Tiago nos chama de adúlteros, de infiéis, por não confiarmos no Senhor, por não confiarmos na sua graça sobre nossas vidas. Quando estamos nos unindo a um sistema que é oposto ao reino de Deus, cometemos adultério ou infidelidade. Quantas vezes, queridos, nós colocamos nossa confiança e busca por felicidade em coisas temporais, seja dinheiro, poder, status, prazer, e aí você pode criar a lista que você imaginar que são os seus ídolos ou os seus pecados. Quantas vezes nós colocamos essas coisas
como primeiro lugar em nossos corações, ao invés de Deus governando, conduzindo, nos dando aquilo que nós precisamos. Buscamos nosso conforto, por grande parte das vezes, no materialismo, em vez de encontrar esse conforto na presença de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus, Tiago nos diz. A questão, queridos, não é apenas sobre os nossos desejos errados ou orações frustradas. Trata-se de uma escolha de aliança. Ao buscarmos satisfação nos valores e prazeres deste mundo, nós estamos nos afastando de Deus, que nos criou e nos chamou para viver um relacionamento íntimo com Ele e exclusivo com Ele. Ser amigo do mundo significa adotar os seus valores, as suas prioridades, e isso nos coloca em que? Oposição a Deus. Um parênteses aqui, não estou dizendo para que sejamos seres de outro planeta, para que nós não vivamos aqui nessa terra, muito pelo contrário. Estamos aqui agora para justamente sermos multiplicadores dessa verdade, para que as pessoas possam olhar para a cruz, para Cristo, e ver que essa mensagem da cruz, o quanto ela é louca a este mundo, como Paulo nos fala, e o quanto ela vai na contramão daquilo que o mundo tanto preza como seus princípios e seus valores, e que por grande parte das vezes são as grandes inclinações do nosso coração, as coisas que mais nos dão prazer, e nos afastamos de Deus. Mesmo diante da seriedade dessa advertência, Tiago não nos deixou sem esperança nas suas palavras. Ele nos lembra que o ciúme de Deus por nós é uma expressão do seu amor. Deus não deseja nos perder para o mundo, mas Ele nos chama de volta para si, com um convite de graça e com muita graça. Caminhando para o fim, versículos 5 e 6. Ou supondes que vão afirmam as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Finalmente, Tiago traz uma palavra de esperança. Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Ele nos lembra que Deus deseja que o seu povo seja totalmente devoto a Ele. Mas para isso, antes desse ponto, ele fala sobre os ciúmes. O que significa esse ciúme? Não é um ciúme possessivo, ou um ciúme inseguro, como muitas vezes a gente associa a palavra nos nossos relacionamentos. Não é no sentido negativo da palavra. Pelo contrário, ele é um zelo santo e justo que Deus tem pelo seu povo. Ele deseja um relacionamento íntimo comigo e com você. E exclusivo, além de intimidade. Como um casamento. É exclusivo, marido e mulher. O homem é exclusivo da esposa, assim como a esposa é exclusiva do marido. E esse zelo, queridos, reflete o amor intenso e inabalável de Deus. Ele nos criou para estar em comunhão com Ele. E qualquer coisa que comprometa esse relacionamento, seja a idolatria, seja o orgulho, seja o egoísmo, seja as nossas vaidades, seja os nossos desejos, isso desperta esse zelo no Senhor. Mas apesar de nossa infidelidade, Deus oferece uma graça maior. Sua graça, queridos, é capaz de nos redimir e de nos restaurar se nós nos humilharmos diante de Deus. O orgulho é uma barreira que impede a ação da graça em nossas vidas. Quando nós nos colocamos em uma posição
de autossuficiência e orgulho, nós resistimos a quê? A obra de Deus em nós. Porém, quando nós reconhecemos nossa necessidade desesperada da sua graça e nos humilhamos, Ele nos exalta. E Ele derrama sua graça abundante sobre nossas vidas. E isso, queridos, reflete para nós a essência do Evangelho. Somos salvos não por nossos próprios méritos, mas pela graça soberana de Deus em nossas vidas. Deus nos ama com tal intensidade que Ele não tolera um coração dividido. Mas Ele deseja a nossa total devoção. Porém, o orgulho, por grande parte das vezes, nos impede de reconhecer e de celebrar essa graça. De novo, por grande parte das vezes, acharmos que Deus não é capaz de satisfazer ou atender às nossas necessidades. Quando grande parte das vezes estamos tão calejados por conta do pecado em nós, por conta da nossa própria força, dos nossos próprios méritos, do nosso próprio julgamento de que somos capazes e conseguimos fazer coisas. Tiago nos confronta com a realidade de que os conflitos e brigas que nós enfrentamos têm suas raízes em desejos egoístas e na busca por satisfação fora de Deus. No entanto, Deus nos oferece uma saída com tudo isso. A graça dele sobre nossas vidas. A verdadeira paz vem quando nos submetermos a Ele em humildade, abandonando as nossas paixões desordenadas, e confiando que Sua graça é completamente suficiente para nos transformar. Esse texto, queridos, nos traz um convite a examinarmos o nosso coração, a examinarmos as disposições do nosso coração. Será que há desejos em nós, em mim e você, que têm gerado esses conflitos nas nossas vidas? Com Deus, com o próximo? Será que a nossa satisfação ela é completa em Deus? Não só da boca para fora, mas a expressão real e sincera do nosso coração, da nossa mente? Será que não buscamos artifícios ou coisinhas para preencher determinadas lacunas que julgamos estarem ali? E falo julgamos porque dessa forma ignoramos o governo de Deus sobre nossas vidas. Será que estamos prontos a nos humilharmos diante de Deus para que Ele conceda essa graça transformadora? Será que há necessidade dentro de nós para a confissão de pecados, coisas que dominam o lugar de Deus em nossas vidas? Tiago nos convida, através desse texto, a levar nossos corações para esse autoexame. Eu te convido, através dessa mensagem, a levar seu coração ao autoexame. Pedir que o Senhor possa sondar. E se houver necessidade para que Ele traga à luz esses pecados, para que pela graça dEle, nosso orgulho seja quebrado e Deus possa sim nos exaltar. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por Sua graça, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos desejos egoístas, ó Pai. Desejos estes que geram contendas, conflitos dentro de nossos corações e com as pessoas que estão ao nosso redor também, Jesus. A oração que eu te faço, ó Pai, é para que o Senhor nos dê corações humildes, corações que vão ser submissos, ó Pai, à Tua vontade, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a buscar a Tua graça
acima de tudo, Deus. E é encontrar, ó Pai, no Senhor a satisfação completa que nós podemos receber e reconhecer através do Senhor em nós. Que o Senhor nos ajude, Deus, nesse autoexame de nossos corações, a olharmos única e exclusivamente para o Senhor e a negarmos, ó Pai, nossas próprias vontades, nossos próprios interesses, Deus. A situação que eu faço a Ti grato, Deus, em Teu nome. Amém.